Olá, bem-vindo ao nosso curso de iFix, continuando com nossas aulas de animação de objetos. Então agora nós vamos falar sobre animação de objetos textuais, ok? O que são os objetos textuais? São textos que a gente usa na tela, ok? Que a gente usa, por exemplo, objetos textuais possuem as mesmas possibilidades de animação dos objetos de formas geométricas, com exceção apenas de propriedades de rotação e preenchimento, mas incorporam propriedades particulares. Ok? Então eu vou colocar aqui um objeto texto. Ok? Vou chamar aqui de texto. Texto. Somente texto mesmo. Ok? Pronto. Está feito o meu objeto texto. Deixa eu mudar aqui a fonte dele. Botar um pouquinho maior para ficar melhor da gente ver. Ok? Pronto, tá ótimo. Esse tamanho aqui tá bom. Eu vou tirar isso aqui. Tiro ou não? Não, deixa aí. Pronto, aqui está um objeto texto. Se eu clicar duas vezes, como eu faço com os outros objetos gráficos, eu não abro, eu entro para editá-lo novamente, ok? Que não é o caso. Então, para editar, para criar, para abrir a animação desse objeto, eu clico num botão direito em cima dele e clico aqui, ó, Animation. Uma observação aqui nessa janela que eu acabei que não falei ainda, né? Nessa janela Animation eu tenho, aqui na área geral, eu tenho o Object Name. Você vê que quando a gente cria um objeto, o iFix automaticamente vai dando nomes para eles, tá certo? Isso é bom porque agiliza, mas também, numa tela que tem muitos objetos, acaba que a gente se perde, ok? Então, normalmente, a gente coloca aqui, por exemplo, título, tela, se for utilizado como título de tela, ok? Perfeito? Eu vou chamar isso aqui de tag, tag P, ou então assim, PAHH, não, vou usar TS, porque eu estou usando TAHH001, pronto. Aqui é a chave TS e lá eu chamo de TA, né? TAHH001. Temperatura, óleo, ok? Esse campo aqui, ó, Enable Tooltip, Enable Highlight e Enable Select, ele é o seguinte, esse Enable Tooltip, ele vai exibir a descrição ou descrição do objeto, né? Ou tag status de uma tag, ok? Eu posso selecionar. Geralmente a gente não usa isso. Esse Enable Highlight, ele é o que? O Enable Highlight, ele é o seguinte. Quando eu passo o mouse por cima dele, ele mostra esse contorno aí, ó. Ok? Perfeito? Agora vamos ver o Enable Tooltip, né? Animation, Enable Tooltip. Eu vou deixar isso aqui, ó. Tooltip Description, ok? Ok, Ctrl W. Ó, se eu demorar, temperatura óleo, ele vai mostrar o texto que eu coloquei na descrição aqui do objeto, ok? Se eu mostro isso aqui, desculpa, se eu boto essa opção aqui, ele vai mostrar o status da tag. Como não tem tag associado, né? Tem tag associada? Não, então ele não faz nada. Ok? Está marcado, mas não tem tag associada. Essa última aqui, Enable Select, é para que eu possa selecionar. Ok? Eu marco e ele fica marcado. Se não, se ele não está com esse Enable Select, quando eu clicar, nada acontece. Ok? Nada acontece. Quando ele está com o Enable Select, quando eu clico nele, ele fica marcado.
ok? Perfeito? Geralmente ele fica aqui, ó, quando eu tiro o mouse ele some. Quando ele marca, que eu clico, aí ele fica marcado, ok? Muito bem. Vou tirar isso aqui e tirar isso aqui. Então, voltando, né, aqui no Animation. Então eu tenho as animações, ó, Foreground, Edge, Background, Position e Scale, ok? Eu não posso fazer rotação, texto não rotaciona. No iFix, texto não gira, né? Também posso marcar visibilidade, preenchimento não tem. Só que aqui na animações avançadas, eu tenho muito mais coisas do que a gente tem na primeira janela, ok? Eu tenho aqui o nome dele, né? Aqui é o geral, aqui eu não tenho muito o que fazer. É igual àquela guia geral lá da janela anterior, ok? Isso aqui é o que tem aqui, tá? Perfeito? Agora, aqui no texto, eu posso animar a descrição, eu posso animar o caption, ou seja, que é o texto que eu digitei, né? O caption sempre é o que está aqui, tá? A fonte eu posso alterar também. O font size também, eu posso animar o font size. O estilo de fonte. Aqui na visibilidade, eu posso só torná-lo visível ou não. No size, eu posso mexer na altura, largura, posição, ou seja, tem um monte de coisa aqui que eu posso mexer. Miscelânea, que aqui tem layer, position, horizontal position, vertical position, eu posso animar isso também, cor, né? Eu posso alterar a cor de frente, né? Foreground color. A cor de frente é a cor do texto, tá? Esse background color eu também posso animar, mas algumas vezes não é visível. Aí você tem que vir e alterar a propriedade background dele, background style, para ele deve estar lá invisível, aí você marca ele como opaco, ok? No Edge Color também, que é a cor de contorno, ele não tem Edge Color, ok? Não tem contorno, mas a gente pode colocar, perfeito? Também posso animar o Edge Color. O estilo, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, preenchimento, background estilo, aqui está transparente, tá vendo? Eu posso modificar isso aqui para opaco, ok? Estilo de contorno, tá? Nenhum. Eu posso marcar aqui para sólido. E largura 1, ok? Largura da linha 1, né? Eu, além de poder alterar isso aqui, ó, você vê que ele já marcou, né? Ele já marcou, ok? Aqui o Edge já marcou aqui como opaco. Agora, o problema dele é a cor, né? O background dele tá como branco. Eu posso alterar isso aqui, por exemplo. Digamos que eu quero que ele fique esse cinza aqui, ó. Tá certo? Já ficou com cinza e com contorno. Por que que a gente não usa isso aqui desse jeito? Esse contorno aqui, porque ele vai ficar muito próximo do texto. A gente normalmente gosta de deixar um espaçozinho do lado e do outro, ok? E isso aqui ele não vai ficar constante, né? Ele vai sempre acompanhar o texto. Digamos que esse texto seja animado, aí toda vez que ele mudar, que é o que eu vou fazer agora, eu vou animar esse caption dele aqui, texto. Esse caption dele aqui eu vou animar pelo estado do alarme, ok? Então eu vou pegar aqui a minha TSH, ok? Que tipo de conversão eu vou fazer, né? Eu vou fazer bem rápido que já já a gente vai falar disso, tá? Tabela, exato. Se ele for 0, ele é normal. Se for 1, eu vou dizer que é alarme. Ok? Aí observa agora o que, que vai acontecer. Tá texto. Ctrl W. Ó, alarme, normal, ok. Perfeito?
Então ele fica alarme normal. Você observa que toda vez que ele muda, o contorno aqui muda junto, tá certo? É porque também o texto está muito próximo, né? Deixa eu botar aqui, está em alarme, ok? Então, animation, venho aqui no texto e boto aqui, eu vou botar aqui, está normal. E aqui eu vou colocar o texto em alarme, porque aí fica bem evidente que tem um maior do que o outro. Aí você vai ver que isso aqui ele vai acompanhar, tá? Ó, em alarme. Aí isso aqui não fica muito elegante, porque ele pode aumentar e diminuir, não é legal, né? Claro que tem como corrigir isso, tá? Ó, normal, aumentou aí, quase não vê o L aqui, tá vendo? Para resolver isso, eu tenho alguns recursos, tá? Eu posso vir aqui no janela de propriedades e tiro aqui, ó, esse auto size, eu boto false, esse alinhamento, botar aqui para central, auto size eu deixei falso, aí tem uma outra coisa aqui que eu tenho que mexer, que é o uniform scale, eu boto falso mesmo, e escalonamento uniforme é falso, e scale width eu boto falso, ok? Então agora eu posso alterar, aí agora sim vai ficar bonito, ok? Pronto, agora ele já ficou normal, ficou legal. Então você escolhe se você utiliza ele desse jeito que eu fiz ou deixa ele normal e coloca um contorno, né, uma janela de contorno, um retângulo de contorno aqui, ok? Depende do que você queira fazer, perfeito? Se você não tomar cuidado, você pode escrever um texto e quando você for redimensioná-lo, ele fica assim, ó, ok? Por quê? Porque ele tem algumas propriedades que você tem que alterar para que isso não aconteça. A primeira dela é esse alt size. Você bota falso. Só que ele não vai recuperar a original aqui não, tá? Você bota o alt size falso. Esse uniforme scale bota falso, desculpa. E scale width bota falso também. Só que ele não recupera, né? Ó, do jeito que ele está agora ele fica, ok? Aqui na altura não, mas na largura do jeito que ele está ele fica. O que você tem que fazer aqui? Geralmente a gente resolve isso aqui, ó. Texto, né? Font size está em 68. Vou botar para 10 aqui. Aí ele volta ao normal. Só que a largura, né? Ele não mexeu, ok? Ele permaneceu esticado lá. Perfeito? Então é bom ter esse tipo de cuidado. Ok? Então antes de mexer na largura do texto, mexer em alguma coisa, é bom sempre olhar essas propriedades aqui. Alt size falso, para ele não expandir o texto, ok? Não expandir a letra. E também não... esse scale aqui também deixa em falso, ok? Tanto o scale quanto o scale, né? E esse uniforme scale também, perfeito? Ok, muito bem. E também lembrar, né? A depender do texto que você quer exibir, você tem que deixar um tamanho aqui adequado para exibir o texto que você quer, ok? Continuando, né? Falando agora sobre, eu fiz um objeto texto, tá? Esse objeto aqui, ó, datalink stamper. O que é esse objeto? Esse objeto nada mais é do que um objeto texto. Esses objetos nada mais são do que objetos textos automaticamente configurados para a exibição de valores numéricos e alfanuméricos, ou texto também.
Dessa forma, não existe qualquer impedimento de utilizarmos os objetos textos com a mesma finalidade de um objeto datalink. Porém, os objetos datalink flexibilizam a configuração de um objeto texto, ok? Perfeito? Ele trata aqui como datalink, ó. Isso aqui é um objeto datalink, ó. Objeto datalink, fix datalink. Esse aqui é um fix 2D texto, ok? É um texto 2D normal. Só que eles possuem as mesmas características. Nada me impede de usar um objeto texto para exibir números. Se eu clicar aqui em Animation, clico com o botão direito e vejo Animation. Vamos ver o que é que ele está animando, né? O que é que ele está animando aqui, nesse objeto texto aqui, nesse objeto datalink? Ele está animando a mesma propriedade caption que eu animei aqui nesse objeto texto. Ok? É a mesma coisa. Perfeito? É a mesmíssima coisa. A diferença é que ele me flexibiliza. Ele já vem aqui direto, já mostra aqui essa janela para facilitar a minha edição. Que tipo de dado que eu tenho ali? Eu não vou entrar com valores, é só exibição. Erro, eu vou usar use error table, né? Formato, é número? Não, é texto. Pronto, ok? Tá como F. E se eu botar aqui ACV? ACV, o que que vai acontecer? Ele já entendeu que é um objeto texto, então ele já botou aqui, ó. Justificado à esquerda, eu boto no centro, linhas 1, caracteres por linha 8, ok? Pronto, tá lá meu objeto bonitinho. Ele vai exibir a mesma coisa daqui. Ctrl W, alarme e normal. Ok? A diferença é... Qual é a diferença aqui? A diferença é que ele vai exibir o que está declarado aqui no label, ok? Normal e alarme, ok? Mas se eu não quiser exibir isso, eu posso exibir outra coisa? Posso, claro. Claro que posso. Eu posso vir aqui, coloco aqui de novo F, CV, e aqui. Aqui eu posso fazer o seguinte. Não por aqui, né? Mas eu posso fazer aqui assim, ó. Animation, avançado, texto. Aqui, ao invés de ser format, eu venho aqui e boto table e faço a mesma coisa. Ok? Faço do mesmo jeito. Se for 0, se for 1. Está normal. Em alarme. Ok? E também posso até botar para piscar aqui. Perfeito? Aqui, ó. Ok. Ok. Ctrl W. Está normal. Por que está nor? Porque eu defini aqui que ele só tem, né, propriedade, aqui animation, configure, caption, não é? O que é que tem nele lá, na formatação dele? Está dizendo que é no máximo 8 caracteres, ok? Mas não aparece aqui. Onde é que está isso? Está aqui, ó, nas propriedades, ok? Max, linha 8, max caracteres por linha. Eu boto aqui 15, ok? Pronto. O que é que vai acontecer agora? Está normal. E depois em alarme. Então, qual é o objetivo disso aqui?
é mostrar para você que esse objeto, ele também pode ser utilizado. Então, não importa se é um ou se é outro, você vai utilizar esse é outro aqui, esse primeiro aqui, o data link, para facilitar a sua vida. Você vê que eu mudei a formatação dele, ele já nem abriu mais aquela janela, ok? Por quê? Porque eu mexi aqui, ó, eu criei propriedades aqui, eu fiz de uma forma que ele não exibe mais aquela janela. Se eu voltar aqui para range, aí sim, para range não, é para format, aí sim ele vai voltar a exibir aquela janela, ok? Tá certo? Porque ele já entende que ele consegue exibir. Essa janela já atende às configurações existentes. Perfeito? Mas nada me impede de mudar isso. Ok? Então, voltando agora aqui na janela de objetos de animação avançada, né? Para abrir janela de animações de objetos, textos, deve-se clicar com o botão direito do mouse sobre o objeto e o menu suspenso selecionar a opção Animation, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Clica com o botão direito, seleciona Animation. A caixa de diálogo de animações avançadas é geralmente mais utilizada para animar os objetos textos. Para acessá-la, clique no botão Configure na aba, na Basic Animation Dialog, ou seja, aqui no Animation, Basic Animation Dialog, eu clico em Configure. Então aqui, se eu vier aqui no texto, né? Na Conversion Type, né? Tipo de conversão. Aí eu tenho Data Conversion, tipo de conversão, Data Conversion. Aí eu tenho estabelece a forma de conversão do valor da tag, que pode ser range, table, format ou objeto. Ok? Range é um valor, uma faixa. Table é uma tabela, ok? Format é formato de texto, né? Como é que eu quero formatar o texto. E, bom, range, table, format, ok? Aqui é formatação. Eu quero 7 inteiros e 2 decimais flutuantes, ok? Valor numérico em ponto flutuante, 7,2. 7 inteiro, 2 decimais. Ok? Perfeito? Aqui é texto, né? Se eu não quero raw format, ele quer texto. Então, texto é justificado à esquerda, centrado ou à direita, com 5,2 caractere. Perfeito? É praticamente a mesma coisa daqui, ok? Só que aqui eu digo que, desculpa, tá? Eu falei que é 7,2, não, aqui é 7 com 2 decimais. 7 dígitos sendo 2 decimais. Aqui, a mesma coisa, vai dar 7 dígitos. 2 são decimais. Ok? Justificado à direita, já que é número, a gente sempre organiza para o lado direito. Perfeito? Esse campo aqui, Data Entry. Isso aqui é quando a gente vai permitir edição na tag, o que não é o caso. Perfeito? Daqui a pouco a gente vai permitir editar tags. Ok? Então, isso aqui a gente já sabe, né? Use erro, use corrente output, deixa o erro mesmo, sempre. O correto é deixar erro. Ok? Então, se eu escolher aqui a opção Table, né? A tabela, ela pode ser valor exato ou uma faixa entre valores. Perfeito? Se for de 0, 0 até 0,999, ela é normal. Se for de 1 até 1, ela vai ser em alarme. Ok? Perfeito?
tanto faz. Por que é que ela está exibindo, aliás, é essa aqui, né? Animation, foi nessa que eu estava mexendo. Configure, então volta aqui, ok? Então é isso, tá? Eu posso animar o texto do mesmo jeito que eu animo um data link, ok? Muito bem. Só que o objeto texto nunca vai abrir essa janela aqui, tá? Se ele é um texto, ele vai ou entra em edição ou ele vai abrir pelo animation, ok? Mas o clique duplo aqui não é o clique duplo como acontece aqui, tá? O clique duplo no objeto texto não é igual a um clique duplo no objeto gráfico, ok? Objeto gráfico não, vou dizer objeto geométrico, porque tudo aqui é gráfico, né? Ok? Então é só, né? Essa aula ficou por aqui. Nos vemos na próxima aula.